Tudo começou numa tarde cinzenta, quando Gabriel decidiu visitar a velha casa da avó, abandonada havia anos após sua morte misteriosa. Ele sempre ouvira boatos estranhos sobre aquela casa. Vozes no porão, vultos nas janelas, luzes que acendiam sozinhas. Mas Gabriel, cético, acreditava que tudo não passava de invenções populares. Com uma chave enferrujada que achara entre os pertences antigos do pai, ele girou a fechadura da porta da frente. A madeira rangeu, como se resistisse ao retorno de alguém que não devia mais estar ali. O ar estava pesado, o cheiro de mofo e coisas esquecidas era quase sólido. Tudo dentro da casa parecia congelado no tempo. Quadros tortos, móveis cobertos por lençóis manchados e um relógio de parede que ainda marcava a hora da morte da avó. Gabriel explorava lentamente, ouvindo cada estalo do piso de madeira como um aviso. Passou pela sala, pela cozinha, até chegar à porta do porão. Era de ferro antigo, diferente do resto da casa, com uma fechadura robusta e um estranho símbolo gravado em relevo, um círculo com 3 traços verticais. Aquilo despertou um arrepio imediato, mas sua curiosidade era maior que o medo. Ele tentou abrir, mas estava trancada. No entanto, ao tocar a maçaneta, um som veio do outro lado, 3 batidas secas, espaçadas, como se alguém soubesse que ele estava ali. Gabriel recuou, o coração acelerado, tentando se convencer de que fora apenas sua imaginação. Mas no fundo, ele sabia. Havia algo atrás daquela porta. E pela primeira vez, começou a pensar que os boatos não eram apenas histórias para assustar crianças. Gabriel passou a noite em claro, cercado por velhos cadernos, jornais empoeirados e cartas da avó, que encontrou em uma gaveta secreta. As anotações eram desconexas, quase todas falavam sobre a coisa no porão, mas em tom reverente, como se fosse algo que precisava ser respeitado ou temido. Uma das cartas com caligrafia trêmula dizia: "Não quebre o selo, ele foi colocado por um motivo." O símbolo gravado na porta apareceu várias vezes nas anotações. Em um dos cadernos, Gabriel encontrou um desenho maior, com detalhes adicionais. O círculo central era cercado por palavras em latim. Ele não entendia, mas soavam antigas, sagradas. Aquilo já não era mais só uma visita à casa da infância. Ele havia aberto uma porta que não sabia fechar. No dia seguinte, determinado a entender melhor, voltou à casa levando lanternas, um gravador e uma alavanca de ferro. Quando pisou novamente no chão da sala, um frio subiu-lhe pela espinha. Não era a temperatura, era a ausência dela. O ar estava mais denso, como se algo invisível preenchesse cada canto. Ele se aproximou da porta do porão com mais calma. Dessa vez, ao encostar na maçaneta, ela girou sozinha com um clique seco. A porta rangeu lentamente, revelando uma escuridão tão densa que parecia ter forma própria. Ele acendeu a lanterna e deu um passo. O ar ali dentro era irrespirável, carregado de uma presença silenciosa. Degrau após degrau, desceu como se mergulhasse em outro mundo. Ao chegar ao fim da escada, viu algo no chão, um círculo feito com sal e símbolos idênticos aos dos cadernos.
Antes que pudesse analisar melhor, uma brisa morna tocou seu pescoço, como uma respiração lenta. E então ouviu um sussurro, fraco, quase carinhoso. Você voltou! O sussurro ecoou em sua mente por segundos eternos. Gabriel girou sobre os calcanhares, a lanterna tremendo em sua mão. Nada, apenas o porão envolto por paredes úmidas e o chão de pedra coberto por símbolos feitos com sal e carvão. Ainda assim, a sensação de não estar sozinho era inegável. O gravador em seu bolso, que até então estava desligado, emitiu um estalo. Sozinho, começou a rodar. Gabriel o retirou rapidamente e observou em choque. A fita girava, gravando algo que ele não podia ouvir com os próprios ouvidos. Sem saber o que fazer, deixou-o continuar, enquanto caminhava mais para o centro do porão. As paredes estavam cobertas por riscos, não rabiscos aleatórios, mas marcas repetidas, camadas sobre camadas do mesmo símbolo da porta. Ele encontrou uma mesa antiga ao canto, com velas derretidas e um espelho quebrado encostado atrás. Algo escrito, com o que parecia ser sangue seco, cobria os fragmentos. Quem vê, sente. Quem sente, ouve. Nesse instante, o gravador estalou novamente. Gabriel o levou ao ouvido e pressionou o botão de reprodução. Primeiro apenas ruído, depois uma voz sussurrando em ritmo quase hipnótico. Ele não dorme, ele apenas espera. Um estalo atrás dele. Gabriel girou. Um dos símbolos no chão havia sido interrompido, como se algo tivesse apagado parte do círculo. O ar ficou mais espesso, pesado, e a lanterna começou a piscar. Luz e escuridão se alternavam, criando sombras que pareciam se mover por conta própria. Sem pensar, ele correu até aquela escada, mas algo o fez parar. Um vulto imóvel no topo, olhando para baixo. Impossível distinguir o rosto, apenas a presença. A respiração acelerou, e quando pisou no primeiro degrau, a figura desapareceu. Ao sair do porão e bater a porta com força, Gabriel não estava mais certo de que queria respostas, mas algo dentro dele sabia. Ele já estava envolvido, e aquilo lá embaixo tinha acordado. A fita chiava levemente enquanto girava. O gravador, antigo e pesado, parecia carregar décadas de segredos comprimidos entre aqueles rolos de fita magnética. Gabriel apertou o play com dedos hesitantes. O silêncio foi cortado por uma respiração ofegante, seguida de uma voz rouca e trêmula. Se você está ouvindo isso, significa que também foi tocado por ela. A cada frase gravada, os olhos de Gabriel se arregalavam mais. Aquela voz descrevia detalhes que ele jamais contara a ninguém. O sonho com a floresta, a figura que observava da janela, o nome sussurrado na noite anterior. Era como se a fita estivesse narrando sua própria vida em tempo real. Ele pausou a gravação, o coração martelando. Como alguém poderia saber tudo aquilo? E mais importante, por quê? O gravador tremeu em suas mãos. Um frio percorreu sua espinha quando notou. A fita continuava a girar, mesmo após o pause. Era impossível. De repente, uma nova voz surgiu. Não vinha do aparelho. Estava ali, no cômodo, sussurrando seu nome. Gabriel se virou bruscamente. A luz da lâmpada balançava levemente, lançando sombras dançantes pelas paredes. Ele não estava mais sozinho. No chão, sob a poeira e os papéis antigos,
algo brilhou. Uma fita nova, sem rótulo, como se tivesse acabado de ser deixada ali. Ele a pegou, mãos trêmulas, e ali, com letras pequenas, estava escrito. Gabriel segurava a nova fita como se ela pesasse toneladas. O nome, Gabriel, o paralisava mais que qualquer sussurro ou visão. Sem esperar, encaixou-a no gravador. O chiado inicial era mais forte que nas anteriores. E então, vozes, muitas, sobrepostas, suplicando perdão, confessando crimes, implorando para ela parar. A última voz se destacou. Era masculina, fria, abaixo da casa, sempre esteve lá. O porão é a chave. Gabriel não sabia como, mas seus pés se moveram sozinhos. A casa antiga, a mesma da fita anterior, agora parecia ainda mais consumida por sombras. Ele empurrou a porta e o rangido soou como um grito abafado. Cada cômodo o empurrava para baixo, como se o ar o guiasse até a porta escondida atrás de uma estante. O porão exalava mofo e um cheiro antigo de madeira úmida. Lá embaixo, pendurado no teto, estava um espelho quebrado e no centro da sala, uma cadeira com correias nos braços. Ele não sabia se era para conter alguém ou proteger o mundo de quem ali sentava. Ao tocar o espelho, Gabriel viu seu reflexo ser substituído por outra imagem, uma mulher pálida, de cabelos longos, olhos escuros como a noite e um sorriso contido. A caçadora. A fita girava sozinha no gravador. E a voz dela finalmente falou: "Está pronto para o julgamento, Gabriel?" Ele não respondeu. Sabia que aquilo não era mais uma escolha. O espelho parou de vibrar. O sorriso da mulher sumiu. Gabriel recuou, mas o chão sob seus pés cedeu levemente, como se o porão respirasse. As paredes pareciam fechar. O gravador tilintou sozinho. Outra fita havia sido inserida. Gabriel nem havia notado. O título Culpado. A voz que ecoou agora era diferente, mais firme, serena, como um juiz. O primeiro será mostrado. Sua alma aguarda sentença. O gravador projetou com uma espécie de holograma rudimentar a imagem de um homem, terno sujo, olhos vazios, mãos tremendo. Este homem destruiu lares com mentiras, manipulou inocentes e causou 3 suicídios. Seu nome foi apagado, mas sua culpa permanece. Gabriel sentia o corpo ser puxado em direção à cadeira. Não lutou. A entidade não precisava forçar. Ele já compreendia. Era parte dela. E ela era parte dele. Sentou-se. A luz apagou. Quando acendeu novamente, estavam os dois, Gabriel e o homem da fita, frente a frente envoltos em sombras. A caçadora surgiu por trás, mãos frias nos ombros de Gabriel. Ela sussurrou: "A ponte. E será feito." Gabriel olhou o homem nos olhos, viu medo, mas também viu arrependimento. Por um segundo hesitou, mas a entidade não hesita. Ela existe para corrigir. Gabriel apenas levantou a mão. O grito do homem foi abafado pela escuridão. Quando a luz voltou, só restava a cadeira vazia. No gravador, uma nova fita foi ejetada. Parte 3. Gabriel. Ele não estava mais no porão. Estava em outro lugar, outro destino. A jornada da caçadora de almas continuava.